2 anos de ausência devido à pandemia, o Campeonato Nacional de Supercross Jogos Santa Casa regressou em Fernão Joanes para a abertura do campeonato de 2022. Na final de SX2, da qual vemos já imagens, Alex Miguel foi o autor do All Shot, mas na volta de abertura seria André Sérgio com o número 72 a assumir a liderança. No entanto, logo no início da segunda volta, o espanhol reassumiu a liderança da corrida, aproveitando também Fábio Costa com o número 291 para ultrapassar Sérgio e assumir a segunda posição. Miguel e Costa lutaram pela vitória nesta final de SX2, sendo que o piloto da Lourinhã fazia aqui a sua estreia aos comandos de uma moto com 250 cm3 a 4 tempos, depois de ter realizado todo o campeonato de motocross com uma 125 cm3 a 2 tempos. Costa tudo fez para tentar bater o espanhol, mas Miguel seria mais forte e nunca cedeu à pressão. Afonso Gomes fez uma corrida consistente, subiu ao degrau mais baixo do pódio na frente de Daniel Pinto y Pedro. Pues muy buena manga, salí primero, hice una manga sin ningún fallo, súper contento. Un circuitazo, la primera vez que vengo a Portugal a correr una carrera Supercross y desde luego estoy encantado. Un público excelente y muy buen ambiente, espero poder repetir. Pódio de SX2 em Fernão Joanes com Alex Miguel, Fábio Costa e Afonso Gomes. Na final de SX1, o melhor arranque foi por o número 371, Joel Costas. O espanhol rubricou o All Shot na frente de Hugo Bazula, Paulo Alberto, Sandro Peixe e Luís Outeiro. Ainda na volta de abertura, Hugo Bazula, agora a competir numa gás-gás, superou Costas e assumiu o comando. De imediato foi imitado por Paulo Alberto, que subiu à segunda posição. No entanto, a zona dos Upos viria-se a revelar decisiva ao longo de toda a noite e a primeira vítima foi mesmo o piloto de Leiria, que sofreu uma queda a perder a segunda posição para Joel Costas, entretanto pressionado por Luís Outeiro e Sandro Peixe. Enquanto Bazula se isolava na liderança, Paulo Alberto de imediato iniciou uma recuperação que o viu chegar à segunda posição, superando Sandro Peixe e Joel Costas. Subindo à segunda posição, mas lá na frente Bazula estava destacado. Alberto não conseguiria alcançar o piloto da Gás-Gás, que triunfou com 1 segundo de vantagem sobre o piloto de Leiria. Joel Costas subiu ao degrau mais baixo do pódio, na frente de Sandro Peixe e de Luís Outeiro. Na sexta posição ficou Elias Rodrigues com o número 53. Tivemos dois anos de paragem e eu também parei um bocado, fiz algumas provas isoladas, mas obviamente que ainda não estou nem sequer a 70% ou 80%, mas a primeira corrida fiquei surpreso porque não esperava ir logo para a frente e liderar as voltas numa pista está um bocado falso, apesar de ser divertida. Mas estamos de parabéns e estou super feliz por poder estar aqui em frente ao meu público. Pódio da final de SX1 com Hugo Bazula, Paulo Alberto e Joel Costas. Em Fernão Joanes tivemos também um espetáculo de música ao vivo a animar aqui a estreia desta localidade beirã no Campeonato Nacional de Supercross. Na primeira final de SX65 e de SX50, 8 pilotos nestas categorias. Guilherme Gomes rubricou o All Shot, mas foi de imediato ultrapassado na zona dos Whoops por Leonardo Gaio. Com o número 800, Edgar Salustiano foi o sexto melhor e o vencedor entre os pilotos da classe SX50. A vitória nesta primeira final foi disputada por Leonardo Gaio, Duarte Pinto e Francisco Fernandes. Uma animada luta ao longo de toda a corrida. Gaio liderou sempre, mas teve problemas na última volta e o vencedor seria Duarte Pinto na frente de Francisco Fernandes, Guilherme Gomes, Gustavo Pichler, Leonardo Gaio, Edgar Salustiano com o número 800 como melhor representante da SX50 e a finalizar a classificação Duarte Machado e Rafael Ribeiro. Nos duelos head-to-head, primeira eliminatória com Paulo Alberto a triunfar sobre Alex Miguel, o segundo classificado da SX1 com o vencedor de SX2. Alberto apurava-se então para a final
desta competição, que é uma novidade no Campeonato Nacional de Supercross Jogos Santa Casa em 2022. Na segunda eliminatória, o duelo das Gás entre Hugo Basaúla e Fábio Costa. Fábio Costa a ter problemas logo na zona dos whoops e a perder muito tempo para Basaúla, que assim triunfou sobre o jovem piloto da Lourinhã e também garantiu a presença na final dos duelos, a valer 3 pontos para o campeonato de SX Elite. Na corrida dos pilotos vencidos na primeira série, o duelo de pilotos de SX2, Alex Miguel e Fábio Costa. Logo na zona dos whoops, Fábio Costa acabaria por sofrer uma queda quando tentava ultrapassar o espanhol, que assim triunfou e alcançou a terceira posição final nos duelos head-to-head. Finalíssima entre Paulo Alberto e Hugo Basaúla. O Hugo Basaúla tinha vencido a final de SX1. Paulo Alberto queria ganhar algum ascendente sobre o Basa para a final de SX Elite. Dominou a final dos duelos head-to-head e triunfou sobre Basaúla por escassos 6 décimas de segundo. Vitória então para Paulo Alberto, segundo lugar para Hugo Basaúla, terceiro para Alex Miguel. No Paddycross, competição a animar muito o público que aderiu em massa aqui na estreia de Fernão Joanes. No Supercross, na segunda final de SX65 e de SX50, o melhor arranque voltou a ser para Guilherme Gomes, mas Duarte Pinto rapidamente assumiu a liderança. Chegou a ser pressionado por Francisco Fernandes e por Guilherme Gomes, mas o piloto da Eni Racing Team voltaria a triunfar sobre Francisco Fernandes, Guilherme Gomes, Leonardo Gaia e Gustavo Twichler. Sim, inclusive já tinha sido campeão de 50 no Supercross, a voltar de novo no Supercross, já não fazíamos há 2 anos, e sinto feliz por ganhar. Muito bem, queres agradecer a alguém especial? A todos os meus patrocinadores, principalmente ao Toro, a Eni Racing Team e ao meu pai. Já tens namorada? Não. Passa muito bem. Passar palmas para ele, ou Duarte Pinto. Os melhores de SX1. Paulo Alberto e Sandro Peixe disputaram o All Shot, mas foi o Leirense a levar a melhor. Atrás deles, Luís Outeiro e Hugo Basaúla eram terceiro e quarto, enquanto Alex Miguel aproveitou os whoops para ganhar várias posições. Peixe acabaria por cometer um erro, o qual seria aproveitado por Luís Outeiro para subir à segunda posição na frente de Hugo Basaúla e Alex Miguel. Ainda na volta de abertura, o Basa superou Outeiro, partiu em perseguição a Alberto. Piloto da Gás não perdeu tempo a atacar a liderança do número 211. Assumiria a liderança durante 3 voltas, mas Alberto recuperaria a primeira posição para não mais alargar até ao cair da bandeira de xadrez. O piloto da Yamaha foi-se distanciando do piloto da Gás para cortar a meta com 16,9 segundos de vantagem sobre o Basa. Luís Outeiro foi terceiro durante grande parte da corrida e chegou a rodar próximo do número 747, mas uma queda a 4 voltas do fim permitiu a Sandro Peixe subir ao degrau mais baixo do pódio. A fechar o top 5 ficaram os melhores representantes da classe SX2, Alex Miguel e Fábio Costa, que veio de 15º para terminar na 5ª posição. Afonso Gomes, André Sérgio, Luís Outeiro, Daniel Pinto e Pedro Rino completaram o top 10 nesta ronda de abertura do Campeonato Nacional de Supercross Jogos Santa Casa. Sim, senti-me bem nesta final, é uma final um pouco mais longa. Ao início o Basa ainda me passou, depois eu passei de novo. É um ritmo bastante forte, muito tempo, 15 minutos, mais 2 voltas. É bom para mim para treinar para a Arena Cross no Brasil, é este o tempo de corrida lá. Então para mim é sempre bom fazer estas corridas aqui, fazer estas finais assim longas. Foi um bom ritmo de corrida, gostei bastante e agora vamos para a Ponteira para mais disputas, mais lutas para animarmos o público. Pódio final da jornada de abertura do Campeonato Nacional de Supercross Jogos Santa Casa com Paulo Alberto, Hugo Basaúla e Sandro Peixe.
Campeonato Nacional de Supercross Jogos Santa Casa teve a sua segunda etapa de 2022 em Poutena, no concelho de Anadia. Uma casa cheia com 7.500 espectadores a assistirem aqui ao início da final de SX1, em que Paulo Alberto, com o número 211, liderou de início ao fim. Bateu Hugo Basaúlo, vencedor da jornada inaugural do campeonato, por uma margem de 14 segundos. Na terceira posição, o número 101, Xurxo Prol, o espanhol com a Kawasaki a regressar aqui ao Campeonato Nacional de Supercross Jogos Santa Casa com um pódio. Enquanto que Sandro Peixe teve um percalço na segunda volta e viu-se obrigado a vir da nona posição até quarto. José Iglesias fechou o top 5 na frente do francês Thomas Barratange. A vitória essa foi para Paulo Alberto, piloto de Leiria, a triunfar aqui na Poutena. Primeiro que tudo, boa noite, Poutena! É muito bom estar aqui, estar com este público todo, já há muito tempo ainda não tinha uma corrida assim. Supercross já não havia há 2 anos, então estou bastante feliz de estar aqui no meio de vocês todos. Foi uma corrida boa, consegui arrancar na frente, consegui vencer. Tive ali luta ao início com o Basaúlo, depois consegui ganhar alguma vantagem. Temos ainda o head-to-head, temos a final elite ainda que vai ser todo mundo junto, todos os pilotos juntos, 16 pilotos. Então estou bastante feliz, não tenho palavras, obrigado a todos que estão aqui presentes e vamos para mais espetáculo. Pódio de SX1 com Paulo Alberto, Hugo Basaúla e Xurxo Prol. Na categoria SX2, da qual vemos já imagens. O wall shot foi para Luís Oliveira, aqui a regressar ao Supercross, o campeão nacional de Enduro absoluto e de MX2. A lançar aqui o ataque ao espanhol Alex Miguel, vencedor da jornada de abertura, depois de Miguel ter roubado a liderança na volta inicial a Oliveira, que a recuperou de imediato. Oliveira liderou durante 3 voltas, mas vindo da 5ª posição, número 5, David Beltrán, não demorou a subir na classificação. À 4ª volta já era o comandante, triunfando com 5,8 segundos de avanço sobre Alex Miguel. O seu compatriota que ali caía à frente de Luís Oliveira. A luta pela 2ª posição foi intensa. Miguel bateu Oliveira apenas por 2 décimas de segundo, mas o vencedor foi David Beltrán. O pódio de SX2 com David Beltrán, Alex Miguel e Luís Oliveira. Fábio Costa foi quarto na frente de Daniel Pinto e André Sérgio. Nas categorias SX65 e SX50, aqui a competirem em conjunto, na primeira final, o número 322, Duarte Pinto, liderou sobre o 44, Leonardo Gaio. Nas voltas iniciais do 113, o Francisco Fernandes rodou na 3ª posição, em que acabaria. O número 800, na imagem, o Edgar Salustiano foi novamente o vencedor entre os pilotos da SX50. O triunfo foi para Duarte Pinto, na frente de Guilherme Gomes, Francisco Fernandes, Gustavo Pichler, Leonardo Gaio e Duarte Marques. Estou feliz, estou a tentar ser campeão de Supercross, já fui motocross, tive a queda e é difícil ser campeão no motocross, então aproveitei, o Leonardo Gaio caiu, para ganhar mais pontos. Os duelos head-to-head. Primeira série com David Beltrán e Hugo Basaúla, o vencedor da final de SX2 com o 2º classificado de SX1. Basaúla não deu qualquer hipótese ao espanhol, triunfou com 2,3 segundos de vantagem sobre o número 5 da Husqvarna. Na segunda série, Paulo Alberto contra Alex Miguel. O vencedor de SX1 com o 2º classificado de SX2. Espanhol tudo fez para tentar roubar a vitória ao piloto de Leiria, mas tal não viria a acontecer. Alberto passou à final dos duelos, deixando Alex Miguel e David Beltrán num duelo espanhol para definir a 3ª posição desta competição, que é uma novidade no Campeonato Nacional dos Jogos Santa Casa. Beltrán fugiu a todos os ataques de Alex Miguel e triunfou com 9 décimas de segundo.
Na final dos duelos head-to-head a valer 3 pontos para o Campeonato Nacional de SX Elite, Hugo Basaúla arrancou na frente, tirou partido de um erro no arranque por parte de Paulo Alberto e o piloto da Gás levou o melhor com quase 1,5 segundos de vantagem sobre o Leiriense. Basaúla assim a triunfar nos duelos e a levar consigo os 3 pontos para o Campeonato Nacional de SX Elite. O Pedicross extremamente concorrido, à imagem da plateia que assistiu aqui ao regresso do Campeonato Nacional de Supercross Jogos de Santa Casa à Potena, depois de 2 anos sem esta modalidade devido à pandemia. Vemos já imagens da segunda final de SX65 e SX50. Mais uma vez, Duarte Pinto com o número 322 dominou de princípio ao fim. Na luta pela segunda posição, Guilherme Gomes e Leonardo Gaio degladiaram-se. Desta vez, Gaio sairia melhor na frente de Guilherme Gomes. Quarto lugar foi para Francisco Fernandes na frente de Gustavo Pichler, enquanto que a vitória em SX50 voltou a sorrir ao número 800, Edgar Salustiano, na frente de Edgar Póvoa e de Duarte Machado. A vitória foi decidida nos últimos metros, com Duarte Pinto a bater por 3 milésimas de segundo o Leonardo Gaio, num emocionante final, proporcionado pelos jovens valores do Supercross português. Pódios das classes SX65 e SX50. Antes da apresentação dos pilotos para a final de SX Elite, a corrida que juntou os melhores de SX2 com os melhores de SX1. Paulo Alberto arrancou na frente de Sandro Peixe e Luís Oliveira. Mais para trás, os espanhóis David Beltrán e Xurxo Prol lutavam pela 4ª posição. Alberto tentou fugir à pressão de Sandro Peixe, enquanto que Hugo Basaúla tinha, por sua vez, um péssimo arranque. Sandro Peixe tentou defender-se dos ataques de Xurxo Prol. O piloto da KTM Sport rodou durante quase toda a corrida na 2ª posição, até que Hugo Basaúla se aproximou e tirou partido de um pequeno erro do ribatejano para lhe roubar a 2ª posição. Depois subiu então ao degrau mais baixo do pódio, na frente de David Beltrán. Xurxo Prol terminou na 5ª posição, mas seria penalizado em 2 posições por uma saída de pista irregular. Sendo assim, Alex Miguel fechou o top 5 na frente de Fábio Costa, Xurxo Prol, Luís Oliveira, André Sérgio e Afonso Gomes. A vitória essa foi confortavelmente para Paulo Alberto. Consegui arrancar bem, consegui arrancar na frente, consegui gerir até ao final. Foi muito bom, gostei bastante de estar aqui a correr na Potena. Vou sentir este público, a animação que todos têm. Obrigado a todos por estarem presentes e estamos espero estar aqui no ano novo para tentarmos contribuir com este todo apoio. E agradecer a toda a gente que veio ao Luxemburgo para prestigiar a minha vitória e para estar aqui a assistir. Obrigado a todos, obrigado a todo o público e para a próxima estamos cá todos. Pódio de SX Elite com Paulo Alberto, Hugo Basaúla e Sandro Peixe.